Bem-vindos a mais uma grande entrevista neste nosso caminhar até às autárquicas 2025. É nosso convidado João Lobo, candidato cabeça de lista à Câmara Municipal de Proença Nova pelo Partido Socialista. João Lobo, bem-aja por aceder ao nosso convite. A primeira pergunta, para começarmos esta conversa: o senhor já é bem rodado na política, muitos anos, mas é preciso sempre decidir. Ser candidato tem muitas premissas. Os amigos, os partidos, até os familiares. Mais uma vez, é mais fácil ou é mais difícil? Passados estes anos, como disse bem, e cumprimentando todo o auditório da Beira Baixa TV, evidentemente de forma particular os proencenses, mas dizia eu que relativamente àquilo que é esta decisão, ela torna-se ou vai criando capacidade daquilo que depois é a motivação que vamos sentindo do ponto de vista para essa mesma decisão. Evidentemente que a família, falamos com ela para ter o consentimento, não é? Para essa vontade que é o nosso porto de abrigo, estar coeso, estar também ele próprio decidido connosco e, portanto, essa decisão é assim partilhada. Depois, evidentemente, do ponto de vista partidário, na reunião da Conselhia que houve, foi unânime essa escolha, não só a minha, como depois os outros elementos que integram depois também as listas, mas, portanto, há essa convicção, portanto, do ponto de vista da Conselhia e do partido, e evidentemente que não posso deixar de o dizer, aquilo que é este lastro do caminho que foi feito desde lá atrás no tempo, e eu não me dissocio nunca desse caminho, tenho orgulho, de facto, nesse caminho, já lá mais atrás até, evidentemente, quando em 2005 construímos essa equipa, liderada por João Paulo Catarino ao tempo, portanto, fizemos este rumo. E por falar em rumo, é esse mesmo o lema desta nossa candidatura, é exatamente no rumo certo, junto construímos o futuro. É exatamente aquilo que é a definição deste rumo destes últimos anos e relativamente àquilo que é a capacidade do ponto de vista do conhecimento que temos elencado, mas muito mais do conhecimento, aquilo que temos perspectivados para o futuro daquilo que é o nosso Conselho. Está-me a dizer que há uma estratégia. Há uma estratégia, objetivamente. Portanto, que não vai começar em outubro. Que não começa em outubro, evidentemente. O tal rumo. Isso mesmo, ela realinha-se, como é natural, relativamente àquilo que também são os contextos que em cada tempo quer muito daquilo que é a construção também das políticas de financiamento e daquilo que é assegurado pelos territórios, mas diria eu que naquilo que temos definido, naquilo que tem sido essa condição, lembrava só que, por exemplo, neste último ciclo de 4 anos, que agora está a terminar, o Conselho de Proença Nova, relativamente àquilo que foi a sua capacidade de ir traduzindo investimentos e projetos para o próprio Conselho, foi ao nível da região centro, na CCDR Centro, nos investimentos, o 10º Conselho relativamente à atração de investimento. E, portanto, estamos a falar de um Conselho de média densidade, pequeno, e, portanto, tem esta expressão relativamente àquilo que depois podemos aduzir da capacidade. E aqui não se dissocia do ponto de vista, não é o João Lobo enquanto Presidente da Câmara, é com certeza aquele que lidera uma equipa, mas é a equipa. As equipas é que fazem, de facto, a diferença relativamente àquilo que é, objetivamente, a capacidade depois de transformarmos e de fazer acontecer todos os dias e, evidentemente, naquilo que é os colaboradores do município. Conhece como ninguém o Conselho e a pergunta é óbvia, ainda falta fazer. Falta fazer. Falta então, sempre prioridades. Fazer. Nós temos grandes 3 prioridades, elencadas, e eu falo nisto há muito tempo, não é 2. Evidentemente que o desafio não é só do Conselho de Proença Nova, é da região, é do país, é da Europa, se quisermos, também, que tem a ver com a demografia. Aquilo que é a atratividade e não perder sustentabilidade territorial, trata-se, de facto, com a atração de pessoas, a fixação de pessoas. Portanto, esse
é o objetivo e já lá iremos como é que conseguimos traduzir isso depois objetivamente para o território. Portanto, um primeiro desafio que elenca depois todos os outros, porque depois desse está a habitação, está a saúde, está a mobilidade, está a criação de infraestruturas. Portanto, no fundo, o que nos motiva a nós, o que me motiva a mim, são as pessoas. É as pessoas é que me fazem também dar novamente este passo. Há bocadinho perguntava da decisão, foram as pessoas. É as pessoas, nós, o sentido de missão que temos relativamente a isso, evidentemente, e isto não é uma frase feita, é mesmo assim, sim. Acredito piamente nisto, convictamente, o que nos faz movimentar ao longo destes anos ainda, com a capacidade renovada de querer fazer, é de facto as pessoas. Mas dizendo eu, é também o foco central, a necessidade de ter pessoas nos territórios. Depois, ligado a essa circunstância, porque é a base essencial, temos sempre a educação, pilar fundamental relativamente à estruturação e àquilo que é a capacidade dos nossos... E vai colocar aqui ainda mais novidade? Ainda vamos colocar mais novidade. O programa de promoção do sucesso escolar, que agora se vai começar a desenhar, a iniciar, tem a ver com aquilo que é a estruturação das vias profissionais de ensino, como nós temos. Ainda há bocadinho vinha do Centro de Ciência Viva da Floresta, já falarei dele mais à frente, que fez 18 anos, mas dizia eu que relativamente à educação temos essa circunstância de apoiar, mas também de criar novas valências, quer do ponto de vista daquilo que é um espaço estudantil em que os grupos, como já fazem na Biblioteca Municipal, por exemplo, mas incentivar isso com meios tecnológicos é assim, escusamos de ter. Evidentemente que hoje anda uma discussão relativamente à utilização dos smartphones, dos telemóveis na escola, sim. E eu sou daqueles que acredito que eles não devem estar presentes também, que não devemos estar com essa dependência, mas o nosso mundo é tecnológico, nós não nos podemos dissociar dele. A ideia, peso, conta e medida. E, portanto, esses centros de valência, traduzir no ensino técnico-profissional a capacidade de olhar para ele, de o fazer evoluir para aquilo que são as necessidades das nossas empresas, nós... Adaptá-lo ao território. À procura... Eu não posso dissociar nesta conversa nossa daquilo que é também as funções enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, é da vida, e portanto, do ponto de vista global e da região, evidentemente que interessa ao Presidente da Câmara de Proença Nova aquilo que são os candidatos à Câmara de Proença Nova, e aproveito aqui, evidentemente, para saudar todos os meus adversários relativamente a esta campanha e, de facto, desejar-lhes também que seja uma campanha ágil, saudável do ponto de vista daquilo que é os argumentos e nós temos a responsabilidade primeira por não deixar baixar o nível político, para sermos de facto baluartes relativamente àquilo que é a honorabilidade das pessoas, à sua forma que devem ser respeitadas e, portanto, também agradecer a presença de todos os meus adversários a estas eleições, mas dizia eu que relativamente a esta circunstância, a condição depois dos cursos técnico-profissionais estarem organizados ao nível do município de Proença Nova, mas terem uma leitura global ao nível dos outros concelhos, para termos estruturado uma oferta que é para Proença, mas que pode ser captada e pode ser dirimida também e direcionada noutros concelhos, tem que ser isso. Nós não podemos, não devemos olhar só para o nosso umbigo. A rede. A rede é estruturante. E na educação é de facto aquilo que vai fazer a diferença, não tenho dúvidas sobre isso. E temos um desafio importante na educação, que é esta evolução da população migrante, daquilo que é a inclusão desta população, que temos que ser ágeis. Nós não estamos ainda a conseguir... Essa agilidade é tempo, é isso que está a dizer. Não perdermos mais tempo. Quer o Instituto de Emprego e Formação Profissional, quer os cursos técnico-profissionais, as escolas, os agrupamentos de escolas, têm que ter, e as comunidades intermunicipais servem, através dos municípios, fazer esta ligação, e bem, mas dizia eu, servem para traduzir de facto
uma resposta assertiva relativamente às necessidades de emprego das nossas empresas, do tecido empresarial do nosso concelho. E, portanto, esse é um desafio também. Evidentemente que isto obriga a que sejamos muito mais ágeis nos processos, muito mais ágeis nas contratações, muito mais ágeis. E agilidade não é facilidade. Não podemos ter esta... Às vezes, as definições são aquilo que são. A questão que ficou balizada é tempo. É tempo. É não dilação. Exatamente. É não perder tempo. E depois, porque me perguntou, eu disse que eram 3. 3. A demografia é 1. Uma. A educação, 2. É 2. E depois temos 1. E depois falarei de outras. E depois temos a saúde. A saúde tem a ver com a circunstância de vivermos momentos, de facto, de alguma dificuldade relativamente àquilo que são os serviços. E, portanto, os municípios, e o município de Proença Nova, está disponível, quer do ponto de vista do reforço da sua unidade móvel de saúde, com a prática da teleassistência, vai ser uma verdade, essa condição. Está-me a dizer que a equipa passa a ter médico. Terá que passar a ter médico. E nós temos que olhar... Mais um passo. Mais um passo. E temos que olhar para os nossos agentes de saúde privados que temos no território. E eu sou dos que acredito que as parcerias, nós às vezes quando falamos das parcerias público-privadas, parece que é um problema. Um papão. Não há problema nenhum. Temos é que ter regras bem definidas, claro, para nem lesar aquilo que é a parte pública, que é do Estado, que é o investimento que faz para aquela área, e não haver um aproveitamento desregrado por parte do privado. Pronto. Desde que isto esteja devidamente regulamentado, não há problema absolutamente nenhum. É somar, é tirar proveito daquilo que já são hoje capacidades instaladas e pô-las a trabalhar com o apoio das autarquias relativamente àquilo que é administrar a saúde. E, portanto, relativamente a essa circunstância, temos já exemplos no país, não é preciso que possam ser replicados, reaproveitados, mas em Proença Nova temos, de facto, estamos a estudar um regulamento já dentro do cartão social municipal para depois, relativamente a esse, ter o Mais Saúde, que é a condição de, em espaço e com o apoio do município, os nossos utentes poderem ter um espaço físico onde têm a prestação do serviço, de cuidados, seja nas estações de saúde, em parceria com o LS, quer seja também naquilo que tem a ver com os privados, quer com a unidade móvel de saúde relativamente à teleassistência. Portanto, temos aqui um quadro relativamente à saúde e não posso também deixar de referir aquilo que se traduz na ampliação do Centro de Saúde de Proença Nova com a unidade de cuidados da comunidade. É um projeto que faz parte da ITI da Beira Baixa, está contratualizada neste quadro de financiamento do Centro 2030 e nessa circunstância termos a capacidade, de facto, de alargar este serviço que já hoje existe no Centro de Saúde de Proença, mas dar-lhe um espaço físico para ter melhores prestações de cuidado na saúde. E capacidade. E capacidade, sim. Capacidade, porque acaba por ser aglutinador. Pergunto-lhe porque o facto de ser autarca traz experiência e é mais-valia para o que ainda falta fazer. Sente isso? Eu sinto que sim. Evidentemente que eu não sou nada contra, evidentemente, quem vem de novo. Evidente. Não é essa nada. A questão. Agora, é que às vezes podia até prejudicar, estarmos viciados, passo o termo. Sim. Eu por isso, e digo, também com esta... podem dizer, mas é paradoxal, ou é contrassenso, então porquê é que se candidata? Eu acredito, de facto, nesta alternância dos 12 anos. Tenho, para mim... 12 anos é o tempo. Sim. Eventualmente, 2 mandatos de 5 em vez de 3 de 4, e ser 5 de 10. Pronto, há aqui uma circunstância, porque quem vem de novo, não consegue, sem experiência, só o ano. É muito difícil. É difícil porque... consegue com certeza, mas tem que ter um período que ainda é largo no tempo para depois começar a desenhar aquilo que são essas as prioridades, claro, os programas, objetivamente, e, portanto, há aqui, de facto, essa condição. E permita-me, com eleições em outubro, a meados de outubro, até levanta alguns problemas orçamentais. É verdade. Ainda hoje falávamos, por acaso... Ou seja, diga. Ainda hoje falávamos ao almoço com um colega por causa disso.
com eleições em outubro, dia 12 de outubro. Depois mais 15 dias para oficializar os dados. Exatamente. Portanto, só vai haver orçamento, evidentemente, se é uma continuidade, é o que é. Se há uma alternância, a construção de um novo orçamento é muito difícil, porque em 30 de novembro tem que estar aprovado. Claro. E, portanto... É um mês. É um mês. Isto gera, de facto... E até isso, do ponto de vista eleitoral, tem que ser revisto. Evidentemente não vão ser nestas eleições, estão marcadas, claro, mas no próximo ciclo era, de facto, uma circunstância que devíamos tratar. E queria dizer também ainda, a esse respeito, outra circunstância, que tem a ver com a experiência, aquilo que é a capacidade de pormos ao serviço, de facto, essa experiência que traduz, de facto, uma responsabilidade acrescida. A experiência não traz só facilidade, traz uma responsabilidade acrescida relativamente àquilo que é a condição de perceber que já não temos o nosso espaço de errar, é muito mais curto. Claro. Porque percebemos bem o que é passível de receber aprovação, aquilo que se alinha relativamente à estratégia que nós temos do ponto de vista da região, do país, os eixos que são, de facto, suscetíveis de terem mérito e depois capacidade para serem tornadas as operações em ações, e essa circunstância traduz-se, de facto, numa mais-valia para quem gere o município. João Lobo, pergunto-lhe porque os concelhos do Pinhal, e o seu também não é exceção, e nesta altura do ano, e é curioso que estamos também com as eleições precisamente nestes tempos e nestes dias que têm sido tão difíceis em Portugal. É a floresta. Já estamos, e a pergunta, já não sei quantas vezes fiz esta pergunta. Temos que mudar, sabemos todos. Temos feito esse trabalho. Eu nisso orgulhosamente o digo. Diga. Haverá com certeza outros concelhos, e não tenho dúvida, e para não estar aqui a ser injusto relativamente a outros concelhos, mas temos vários concelhos e vizinhos que têm feito um trabalho muito meritório. Mas não posso deixar de dizer que na floresta, que também está dentro dos vários elementos no ordenamento, temos um programa, dentro do programa eleitoral que temos um que é mais ordenamento, mais floresta e mais agricultura, e também já vou a esse setor da agricultura, que acho que é um elemento-chave nos próximos anos, o primeiro setor, mas tratar da floresta, o ordenamento territorial. Nós somos todos vítimas e culpados, claro, vítimas e culpados deste desordenamento territorial e florestal. É verdade que o nosso território, a sua estruturação fundiária, o Concelho de Proença Nova, em média, a sua propriedade são 0,3 hectares, 3 mil metros quadrados. Média. Temos 137.700 e tal prédios. Registros. Portanto, já podemos ver aqui, é um trabalho, o BUP tem feito um trabalho incansável, muito relevante, e, portanto, temos, de facto, feito um esforço, novamente, o município de Proença Nova nesse domínio, que aqui importa também saudar, mas dizia eu que, relativamente ao ordenamento territorial e florestal, demos uma resposta logo quando foi em 2017. 2017 marca-nos, de facto, a todos. Aprendeu-se, digamos assim. Aprendeu-se. Assustámos-nos. E aqui não posso dissociar, tenho que o fazer, porque é mais que justo, tenho feito. Sim. O Secretário de Estado das Florestas, João Paulo Catarino, fez, de facto, uma revolução relativamente ao iniciar a condição de olharmos para o ordenamento do território, evidentemente, e a propriedade gerais, também florestal tem que dar dinheiro. Tem que ser rentável. Isso. Mas só é rentável se for gerida. E só é gerida se for rentável, porque senão é abandonada. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Aliás, toda a gente sabe isso. E nessa circunstância, em 2017, iniciamos um processo na Câmara de Proença Nova, regulamento que hoje ainda está em vigor, um regulamento que construímos, que foi a reconversão das áreas florestais em áreas agrícolas, dentro da área de proteção dos 100 metros de proteção dos aglomerados populacionais, da limpeza que é obrigatória fazer a gestão de combustível, em que a Câmara mobiliza o solo, dá as espécies às pessoas para plantarem agrícolas. Pronto. Ora bem,
E esse regulamento diz que esses 100 metros em torno dos aglomerados populacionais tem que ser todo ele feito. Portanto, não pode haver um que não queira. Claro. Tem que ser todo feito. Ou seja, e isto traduz também, do ponto de vista daquilo que é a transformação cultural, a propriedade continua a ser do Luís, do João, claro, do Joaquim e do Zé, com certeza, mas a gestão é coletiva, pode ser coletiva. E aqui leva-nos a outra condição, que é as associações comunitárias terem aqui um papel relevantíssimo. O associativismo é a forma melhor da prática da cidadania. E nós precisamos, de facto, de gente, de pessoas cada vez mais interessadas do ponto de vista daquilo que é a condição dessa cidadania, e pode ser feito através disto. Este programa, este regulamento, deu depois àquilo que hoje é uma medida nacional, que é o condomínio da aldeia. Isso. E depois nasceram as AIGPs, as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem. Da paisagem. Que agora estão outra vez na moda. Não, estão a andar já. A andar. E já temos os concursos lançados, vamos ter obra física a iniciar-se em Proença Nova, em Sertã, em Vila de Rei, em Mação, em Oleiros. E nessa circunstância, o que é que esperamos? É que a agricultura, aquilo que são espaços que deviam ser agricultados, o voltem a ser. Geridos, com mosaicos florestais, com certeza, nós não precisamos de muito mais estudar, porque os estudos, aquilo que é a prática de bem fazer, já sabemos. Agora, precisamos fazer. E as AIGPs são, de facto, a forma de o fazer. Estou esperançado, eu sou um... Otimista. Não, e com muita fé nesta ferramenta, e, portanto, tenho para mim, com certeza, que daqui a 4, 5, 6 anos, vamos olhar para estes territórios que agora vão começar a ser intervencionados, vão ter esta alteração de paisagem, vão ter este espaço florestal, com certeza, não temos dúvida, vamos ter espaço agrícola, e é aqui que eu há bocadinho falava. O primeiro setor é o setor para estes territórios, quer do ponto de vista da agricultura biológica... E até a alimentação. E a alimentação nossa. A própria alimentação de qualidade. De qualidade. E, portanto, nós não temos áreas muito grandes, não temos uma escala grande, sim, mas temos espaço territorial para criar produtos de altíssima qualidade. E é aqui que deve ser investido, e é aqui que os municípios, e o município de Proença Nova está também focado relativamente ao programa que temos, relativamente a esta circunstância. Quer seja a agricultura, primeiro setor, do ponto de vista da fruticultura, quer depois também seja, quer na caprinicultura, quer na apicultura, sim. Para... e o mel, por exemplo? O mel é mesmo, o mel, o azeite. O azeite, sim. E as verduras, porque não? Cada sim. vez são mais raras, eu diria, com esta qualidade. Basta dizer, se nós conseguirmos ter um universo de um município, 2 ou 3, que tem os seus agentes, o agricultor empresário, e temos que desmistificar também isto. Nós vivemos muitos anos... Cada um por si. Não, ia dizer que o agricultor era uma coisa, não digo menor, mas era olhado com algum desdém. Como um pastor. Como um pastor, não tinha um elevador social. O agricultor hoje tem que estar ao nível, seja do senhor engenheiro, do senhor doutor... Sim. Utilizando até a nova tecnologia. É um empresário e, portanto, as tecnologias são aqui muito importantes. E a robotização de alguns mecanismos para a floresta e para a agricultura é um passo em que nós queremos também dar, do ponto de vista industrial, temos essa condição e, portanto, é também dentro das áreas empresariais, dentro dos polígonos industriais, que estamos já a escolher parceiros para esta circunstância e para esta inovação, quer do ponto de vista florestal, quer do ponto de vista da agricultura. A grande questão e o nosso tempo, a nossa conversa curiosa e profícua está a passar, não damos conta. Vamos à mobilidade. Hoje é um problema dos concelhos de baixa densidade e, sobretudo,
com muitas aldeias, muitas povoações, que é o caso do concelho de Proença Nova e outros da zona do Pinhal. Fazer deslocar muita infraestrutura. Que modelo? Um modelo que vai todos os dias, um modelo que é pedido. Bom, a experiência é que vai ditar qual será o mais sustentável e o mais indicado para as pessoas. E aqui tenho que lhe colocar a pergunta, eu diria quase que sacramental, que é IC8. O IC8 precisa, como nunca, que alguém grite e diga temos que mudar. Não sei se é a sua opinião. Nós temos que mudar. O IC8 não é de hoje, é um pedido já que temos feito a governos sucessivos, que é a requalificação daquele troço. Não só a requalificação do troço do IC8 que temos, mas a conclusão de um troço que não existe, que é entre o Avelar e Pombal. Claro. Portanto, esse troço não existe. Nós nem falamos muito dele porque praticamente até ao A13 e depois Coimbra. Exatamente. Mas é verdade, ainda é pior. Ainda é pior, porque nós acho que ainda temos é pior um porto de mar que é a Figueira da Foz, claro. Todo o trânsito relativamente a isso, lá. E a praia, com certeza, não está em questão. Bem, mas o IC8, que precisa de um projeto de requalificação, ele tem um tráfego médio diário que deve andar muito próximo dos 7.000 veículos, hoje, salvo erro. Não tenho os números exatos. Sim, mas nota-se que é possível. Além disso, tem uma percentagem de pesados que está muito perto dos 22%. Ora, isto origina a que aquele itinerário está sobrecarregado, tem perda de capacidade e a velocidade média praticada é muito baixa. Muito baixa. E, portanto, temos ali um problema, além daquilo que é a correção geométrica dos próprios nós de acesso ao IC8. E, portanto, essa é uma prioridade que estes municípios, o município de Proença Nova tem, mas tem todos os municípios que são servidos por este itinerário. Temos feito essa pressão junto dos governos e do Ministro das Infraestruturas, mas temos mais duas obras que, não sendo da competência dos municípios, mas para a região têm importância grande. O IC31, que liga a ligação internacional, portanto, e desse ponto de vista posso aqui adiantar, já foi notícia também, em Oleiros, na última reunião do Conselho Intermunicipal, da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, juntamente com o Presidente da Deputação de Cáceres, vamos apresentar uma carta de compromisso relativamente àquilo que é, de facto, a importância desse IC31, mas criar um ACT, portanto, o agrupamento para, juntamente com a CIME e com a Deputação de Cáceres, estabelecermos sinergias para estes territórios de fronteira, raianos, mas, dizia eu, um dos pontos é esse IC31, precisamos do IC31 também construído, há o compromisso anterior, dos governos anteriores, relativamente àquilo que é, quer o projeto, quer a obra, esperemos que relativamente àquilo que foram os últimos dados do Governo, que em 2027 tínhamos concluídos os estudos a um projeto que está, há um corredor que já está a ter o projeto. Uma parte, o primeiro troço que vai aqui da A23 até próximo de Proença à Velha, esse tem avaliação de impacto ambiental, portanto está em condições de ir para o projeto e para a obra. O outro troço de Proença à Velha, já depois às termas de Monfortinho, esse sim ainda precisa dos estudos de caracterização e do corredor. Bem, mas estamos a falar de 64 km para uma região, para o país, não é só, evidentemente, que nos interessa a nós, claro, mas é para o país. É o espaço mais próximo entre Madrid e Lisboa, vai ser este IC31 através do IC8 e por isso o IC8 precisa depois de ser melhorado. Depois temos uma outra estrada, já não temos muito tempo, que é fundamental, que é a 238, que é ligar o Pinhal, a Ferreira do Zézer, a A13. Exatamente. Ou por aí, ou até por Vila de Rei, por exemplo. Agora, a 238 é outro circuito muito importante, que era a ligação de Castelo Branco, Oleiros e Sertã, e Sertã depois a Ferreira do Zézer. Temos esse... E ligar a uma estrada, uma via que é o IC9, que está ali, isso mesmo, praticamente sem fim. Isso mesmo. Termina ali assim. E falando ainda em infraestruturas
Não posso. Já não tenho muito tempo. É a barragem do Alvito. Mas diga. A barragem do Alvito, a do Rio Creza, que é importante neste novo domínio do ciclo e do acompanhamento hídrico e que precisamos de tratar também. Aproveitamos, temos 20 segundos para se dirigir ao seu eleitorado. Também não é mau, penso que muita coisa ficou dita e agora é só mesmo o poder de síntese. Muito bem, eu apresento-me de facto como candidato novamente, com força renovada, com uma equipa também experiente e renovada e nessa circunstância motivado para aquilo que é a estratégia de desenvolvimento para o Concelho de Proença Nova. Acredito na confiança dos proencenses, mas acima de tudo motiva-me, como eu disse no início, as pessoas. É esse e é por isso o meu foco do trabalho, é por isso que me empenho todos os dias e é com essa certeza que vou a estas eleições com a confiança plena para fazer mais e melhor no lema que queremos traduzir, no rumo certo, construímos juntos o futuro do nosso Concelho. Bem-aja, João Lobo, pela entrevista e pelo seu tempo concedido. Continuamos neste caminhar de entrevistas até às eleições autárquicas de 12 de outubro deste ano.